vamos iniciar. Já são 9h01, né? Vamos iniciar a live de hoje, então. Bem, eu andei pensando, né, sobre esse tema já faz um certo tempo. É um tema que já lá no canal do YouTube eu fiz alguns vídeos já sobre isso, né, sobre essa questão. Mas vamos fazer essa live também, depois também do livro do Dr. Denis Demarque, que eu tanto falo aqui na página, onde ele faz todo um apanhado da ciência, né, da homeopatia. Dele você consegue ter uma síntese melhor dos preceitos, né, e das colunas principais da homeopatia. E isso ajuda então a gente a entender da onde que ela veio, como que ela nasceu, né? E isso então ajuda a gente a observar que toda essa balela que é dita hoje em dia, né, que ela é placebo e que não tem nada científica, quando você estuda de modo realmente verdadeiro esses pontos chaves, né? Então as colunas principais da homeopatia, a experimentação no homem-são, a lei dos semelhantes, e todas essas outras coisas que nós conhecemos bem, quando você aprofunda e vê a história disso no decorrer, né, do crescimento da homeopatia, você vai observando que muitas das coisas que se falam, principalmente a questão dela ser placebo, não passa de uma mera bobagem de um nível baixo. Então, vamos iniciar, né? Então, homeopatia é igual ao placebo? Né? O que dizem muito hoje é que a homeopatia ela funciona como um placebo. Ou seja, eles dizem então que a homeopatia é a mesma coisa e funcionaria do mesmo jeito que um placebo, né? Bem, vamos à definição de placebo, né? O que seria algo que é um placebo? Então, um placebo, né, isso aqui tem na internet de monte, é elaborado para ter a aparência exata de um medicamento real, porém é composto por substâncias químicas inativas, como amido e açúcar. Bem, aqui então está basicamente, essa definição basicamente ela fala o que seria, né, em si mesmo o placebo, que é uma substância que não tem efeito farmacológico, né, no organismo, e então essa substância ela serviria para como se fosse assim, não enganar, mas fazer a pessoa pensar que aquilo fosse um remédio. E aqui fala o seguinte, né? Composto por substâncias químicas inativas. Bem, já nesse ponto, o placebo não pode ser a mesma coisa que a homeopatia. Porque no caso da homeopatia, querendo ou não, todos os remédios homeopáticos eles são feitos de substâncias, não todos exatamente, porque tem algumas substâncias que elas se desenvolvem depois que elas são dinamizadas, mas a grande maioria dos remédios homeopáticos eles são feitos de substâncias que sim, na sua forma bruta, são quimicamente ativas. Logo, então, não se pode colocar como sendo placebo em si mesmo uma coisa idêntica à homeopatia. Porque o placebo ele é feito desde o início com substâncias que são inertes, que são inofensivas, que não vão produzir um efeito farmacológico no organismo humano. Já a homeopatia não. Se você pegar ali um arsênico álbum na 1-DH, por exemplo, e começar a utilizá-lo, você vai observar que você vai ter sintomas de intoxicação por arsênico, porque ali existe o veneno, né? Existe a substância arsênico, e você vai ter uma intoxicação, né, por esse veneno, que já é bem conhecido até. Então, por essa questão, a gente já
não pode levar em conta, porque não, a homeopatia ela não é feita só de substâncias que não têm efeito farmacológico, tá bem? Aí então também tem eu encontrei um conceito que é um placebo então seria um fármaco, ou uma terapia, um procedimento que é inerte, que apresenta, no entanto, efeitos terapêuticos. E aí fala que em latim placebo significaria então agradarei. Né? Então, o que eles dizem? O placebo, mesmo tendo esse formato, feito de substâncias químicas inativas, assim, não inativas, mas farmacologicamente inativas, né? Que não tem efeito farmacológico, mesmo ele sendo feito disso, ele então pode sim produzir um efeito terapêutico no paciente. Isso é um fato, tá? Qualquer pessoa que trabalha aí numa farmácia, ou um médico, qualquer pessoa da área da saúde pode já no dia a dia observar essa questão. Então, sim, o placebo ele pode de fato gerar um efeito terapêutico, mas que não é realizado por ele mesmo, mas sim né, pela questão já mais da pessoa achar que está tomando um remédio. Bem, o placebo seria isso. E aí, nesse momento, nós temos que analisar se isso cabe para a homeopatia. Se essas questões cabem para a homeopatia. A primeira eu já falei que não, porque a homeopatia ela não só é produzida através de substâncias que são inertes, farmacologicamente inertes, mas também substâncias que são sim, que produzem um efeito sobre o organismo. Mas quando vocês diluem demais ela, ou seja, quando vocês fazem a dinamização, e essa dinamização ela vai muito alta, em níveis muito altos, essa substância ela deixa de existir. Mentira. Isso, as pessoas que dizem isso é só burrice mesmo. Por quê? Porque se a substância você colocou ela lá no início e por todo aquele momento você vai, tudo bem, diluindo, colocando mais insumo inerte, dinamizando e tudo mais. Vai chegar uma hora que ela vai deixar de existir no frasco. Não, isso é impossível. A substância ela não deixa de existir. Ela pode mudar a sua composição, mas ela não vai sair de lá e vai deixar de existir. Mas existe o número de Avogadro, que é onde você não encontra mais ali substância quimicamente ativa ali dentro daquele frasco, uma substância que tenha efeito terapêutico. Sim, tudo bem, mas isso não necessariamente quer dizer que a substância não está ali, né? É uma questão um pouco de lógica isso daí. Então tudo bem. A homeopatia então, aí então vamos para os primórdios da homeopatia. A homeopatia então ela se baseia numa medicina que ela tem uma base experimental. O que isso quer dizer? A homeopatia ela tem a sua fundação, ela é feita através de experimentos que acontecem na vida real, de experimentos que acontecem porque acontecem. Então, ficou uma explicação meio sem sentido, mas para explicar melhor, Hahnemann ele não foi até o laboratório, estudou as substâncias químicas de uma planta, viu que elas produziam num tecido ou num conjunto de células. Não, Hahnemann ele pegou um remédio qualquer, um veneno, alguma coisa desse tipo, e introduziu no seu próprio organismo, né? Então, e através disso ele foi fazendo observações do que acontecia. Ou seja, isso é uma coisa experimental. Isso é uma coisa que você
faz para que aquilo então você possa observar, através da observação, tentar encontrar algo que seja, né, tentar tirar conclusões daquilo. Então você produz esse cenário. Então Hahnemann ele tomava os remédios, então dali você observa e através da observação desse experimento você tira certas conclusões. A homeopatia, a base dela é essa, tá? Hahnemann ele não tem nenhum tipo de intenção ou nenhum tipo de algum tipo de conhecimentos esotéricos, como muitas pessoas acham por aí, de que porque sei lá, o espírito da planta vai começar e vai se juntar com o meu, e esse tipo de bobagem que é dita muito hoje em dia aí. Não, Hahnemann ele era uma pessoa lógica, ele era uma pessoa racional, que falou, peraí, eu vi, ele encontrou então dados de que uma certa planta produzia certos efeitos que eram muito parecidos com a malária. Ele falou, peraí, eu vou testar em mim esse negócio. Ele testou nele e ele viu que de fato aquilo produzia uma patologia, uma sintomatologia muito semelhante à malária, né? O medicamento então, que ele estava provando era a quina. Logo, ele conseguiu observar que isso era uma coisa característica, e isso era uma coisa que chamou a atenção dele. Ele falou, vou testar com mais. E ele então, através dessa observação, foi observando com outras substâncias o que outras substâncias produziam. E cada vez mais ele ia encontrando, ia concluindo que essas substâncias tinham um potencial de produzir efeitos, de produzir uma sintomatologia que eram semelhantes a certas doenças, a certas sintomatologias de outras pessoas, né, de pessoas doentes. Bem, aí então, vamos pular agora, a gente então está falando de homeopatia. Bem, vamos pular então para a questão da imunologia, que se a gente pegar então a questão de vacinas, as vacinas elas são, né, todo o conceito de vacina é um conceito que também é como se fosse o conceito da lei da semelhança. Então você pega aquilo que produz a doença, você atenua aquilo lá e você coloca de novo no organismo, em outro organismo não doente, para que ele possa desenvolver uma defesa a uma certa doença. É como se fosse a lei dos semelhantes, né? Não inteiramente igual, mas é como se fosse um princípio homeopático. Bem, vamos pegar então o que os imunologistas dizem da imunologia. Então, nós temos aqui no livro lá do Abbas, eu não sei quem já, acho que qualquer pessoa que tenha feito um curso da área da saúde sabe, já viu, né, já ouviu falar desse livro. Então é o Abbas de imunologia. Bem, esse livro, o Abbas, ele tem uma parte bem no início dele lá, onde ele fala um pouco da base da imunologia. E aí então ele fala o seguinte, é uma frase muito interessante. A imunologia, na sua forma moderna, é uma ciência experimental, na qual as explicações dos fenômenos imunológicos baseiam-se em observações experimentais, com base nas quais são formuladas conclusões. Então, qualquer um que já tenha estudado imunologia aí vai lembrar do professor contando alguma história de alguma coisa que alguém fazia com uma secreção de algum bicho ou de alguma outra pessoa, e então isso gerava uma certa defesa em outras pessoas, tá? Isso é experimento, isso é algo experimental, da onde os estudiosos observam e tiram certas conclusões. Isso está no livro de imunologia, explicando que a imunologia tem essa base. Ou seja, imunologia não é ciência? Eu acho que é. Imunologia eu acho que é uma ciência. Então, a homeopatia e a imunologia elas têm uma base
que é comum. As duas são de base experimental. Tá? Não sei se deu para entender, tá, pessoal? Mas seria basicamente isso que eu quero colocar. Tanto a imunologia como a homeopatia, elas são de base experimental. Então, seria mais ou menos isso. Então, vamos para o experimento na homeopatia. Vamos então agora partir para o que fez com que a homeopatia tivesse essa base, que é então a experimentação no homem-são. O que é, para quem não conhece, a experimentação no homem-são? A experimentação no homem-são, basicamente, é uma das bases da homeopatia. Ou seja, para você encontrar um remédio homeopático, você necessita fazer uma experimentação no homem-são. Você precisa pegar uma droga, aí você pode fazer uma experimentação tanto com ela in natura, né, com ela sendo sem ser homeopático, e aí então, ou você pode fazer uma experimentação também com aquela droga em formato homeopático. Tá? A gente vou falar mais disso daí depois. Então, a experimentação no menção basicamente é isso. Então, quando eu quero descobrir um remédio, eu preciso pegá-lo e testá-lo na pessoa sã, na pessoa sem doença, tá? Aparente pelo menos. E então observar o que ele pode produzir nessa pessoa, porque o que ele produzir nesta pessoa saudável é o que ele vai poder curar numa pessoa doente. Entendeu? Basicamente, a experimentação no menção é isso, tá? Bem, a experimentação no homem-são, ela é o que, né, ela é essa base experimental da homeopatia. Logo, se ela é essa base experimental, então vamos analisar como que essas experimentações foram feitas. Porque seria um pouco contraditório, se não contraditório, mas vamos pensar assim, todas as experimentações já realizadas no homem-são, por homeopatas, foram feitas com drogas em seu estado natural. Vamos pensar assim. Mas aí como é que eu sei que no estado homeopático ela pode tratar, ela pode também fazer uma sintomatologia na pessoa sã? Então seria uma coisa complicada, né? Se só existissem experimentações no homem-são com drogas in natura, né? Com drogas no seu formato sem ser homeopático. Porém, isso não aconteceu. Tá? Quando você estuda a história da homeopatia, você observa que a experimentação no homem-são foi sendo realizada cada vez mais, elevando as potências. Então, o que isso quer dizer? Então, sim, os homeopatas, então lá Hahnemann, por exemplo, ele iniciou a experimentação com medicamentos in natura. Então, ele pegava, por exemplo, o arsênico, uma droga, ele tentava ali diminuir, né, uma quantidade bastante assim, para deixar ela bem branda para a pessoa, mas ele então fazia essa experimentação, a quina também, por exemplo, então ele diminuía o máximo para, né, não matar a pessoa intoxicada, mas não transformava essas substâncias em substâncias homeopáticas. Só que depois de um tempo ele foi sim transformando essas substâncias em substâncias homeopáticas. Então ele pegava a quina e transformava em quina officinalis, pegava o arsênico e transformava em arsênico albo. Então, ou seja, ele transformava essas substâncias in natura em medicamentos homeopáticos para fazer a experimentação no homem-são com os remédios homeopáticos. Ou seja, com essas substâncias ultra diluídas. Então, a experimentação no homem-são, ela foi sim feita e muitas vezes feita com substâncias que não possuíam, com substâncias ultra diluídas. Aí você fala assim, tudo bem, mas se for uma diluição até 3, 5, 6 CH, até
11CH, por exemplo, ainda vai existir resquícios muito pequenos de substância quimicamente ativa. Correto? O problema, e aí está a chave que a gente tem que utilizar para bater de frente com essas pessoas que falam que a homeopatia é placebo, é que muitas experimentações foram realizadas com medicamentos homeopáticos acima do número de Avogadro. O número de Avogadro ele termina ali na 12CH. Então, depois da 12CH, você não encontra mais substância quimicamente ativa. Correto? Correto. Muitas experimentações foram feitas na 15CH e muitas outras experimentações foram feitas na 30ª potência. Então, você pega um medicamento, por exemplo, o arsênico com álbum, e eleva ele até a 30CH, até a 30ª potência. E isso foi feito por Hahnemann. Hahnemann fez muitas experimentações de medicamentos homeopáticos na 30ª potência. Aí você fala assim, mas como assim? Né? Como que isso acontecia? Era simples, ele fazia o remédio e começava a experimentar seguindo regras, né, padrões de doses e tudo mais. Em pessoas saudáveis, obviamente. E então ele conseguia obter, mesmo com medicamentos homeopáticos, mesmo com remédios ultra diluídos, mesmo com essas drogas ultra diluídas, passando o número de Avogadro, ele conseguia obter uma sintomatologia. Deu para entender? Então, mesmo assim, com substâncias que quimicamente, com substâncias que você não conseguia encontrar no vidro, então aquele vidrinho que o Hahnemann estava usando para fazer a experimentação, se naquela época pegassem aquele vidro e fizessem uma análise química, não iria encontrar arsênico com álbum. Correto? Sim, mas você fala, mas como que isso produzia alguma coisa? Mas aí que está a questão. Ou seja, como que algo que não existe quimicamente dentro do vidro pode gerar uma sintomatologia numa pessoa sã, né? E é isso que as ciências modernas, hoje em dia, estão tentando explicar. Logo, prestem atenção, a questão de a homeopatia funciona ou não, ela não deve, prestem atenção, ela não deve ser levada em consideração. Tá? Isso é sério. Quando uma pessoa chegar e falar a homeopatia não funciona, você não pode levar isso em consideração. O que você tem que levar em consideração nesses casos? Que a pessoa ela é ignorante, que a pessoa ela é cientificista, ou que a pessoa está querendo tirar sarro da sua cara. Tirando essas três opções, não é aceitável a questão de que a homeopatia funciona ou não. Isso não é de forma alguma aceitável. Nossa, mas a gente tem tanta certeza assim? Temos. Sabe por que nós temos tanta certeza assim? Porque nós temos uma coisa chamada matéria médica. Que é isso aqui, ó. Essa daqui que eu tenho é do Dr. Latour, tá? Acho que muita gente deve ter também. A matéria médica, ela é uma compilação, para quem não sabe, de várias experimentações no homem são. Ou seja, cada um desses remédios que nós temos aqui, então deixa eu pegar o índice aqui, por exemplo, aqui, né? Cada um destes remédios foram experimentados por vários autores diferentes várias vezes e em experimentadores diferentes várias vezes.
cada uma dessas drogas que está aqui, ainda mais na matéria médica do Latour, que são mais os remédios mais antigos, né, mais comuns, foram experimentados várias vezes e na 30ª potência. Mesmo que não foram na 30ª, foram alguma acima também, né, acima do número de Avogadro, que é na 12ª potência. Bem, aí nós chegamos no impasse, né? Logo, não existe como uma pessoa afirmar, mediante isso aqui, que a homeopatia não funciona. Porque você pode até dizer, ela não funciona para bem, mas ela funciona para mal. Ou seja, ela faz mal. Ou seja, ela produz sintomas numa pessoa sã. Se você falar assim, não, eu não acredito, não funciona, eu não creio que ela vá ajudar uma pessoa a se curar, você pode até falar isso, mas ela vai fazer você ficar doente. E isso não é discutível. Então, gente, é muito importante que nós comecemos a mudar esse nosso vocabulário diante principalmente dos cientificistas, principalmente desses acadêmicos cientificistas que, né, dão a vida para atacar a homeopatia. É muito importante que a gente mude de vez o nosso vocabulário e diga na cara deles: você não passa de um ignorante, de uma pessoa burra. Você é um burro, porque você não entendeu o básico da homeopatia. Mas como que a gente pode confiar nessas experimentações? Aí é uma outra argumentação que eles poderiam colocar. Como que a gente confia então nessas experimentações? Como é que eu confio nesses milhares de experimentadores tendo os mesmos sintomas? Como é que eu confio nesses milhares de médicos, de profissionais que fizeram, que promoveram essas experimentações numa menção? Como é que eu vou confiar neles? Bem, neste momento eu quero pegar um texto interessantíssimo que está no livro do Dr. Demarque, né, o Homeopatia de Base Experimental. Vou pegar esse texto, eu vou ler esse texto para vocês. É um pouco grande, mas ele é simplesmente fantástico. Então, esse texto, o Dr. Denis Demarque tem um capítulo lá no livro onde ele fala da questão da experimentação no homem-são. E aqui, então, ele coloca um trecho que professores de uma sociedade homeopática lá da época de Hahnemann, não sei se exatamente na época de Hahnemann ou alguns anos após sua morte, mas é uma sociedade homeopática, e então muitos médicos que lá estavam, muitos profissionais que lá estavam, eles começam a duvidar das experimentações na 30ª potência de Hahnemann. Ou seja, ele fala, não é possível que esses remédios possam fazer isso que Hahnemann descreveu, não é possível que esses remédios possam fazer isso que Hahnemann descreveu na 30ª potência. Bem, fazendo isso, então, eles testaram esses medicamentos, esses mesmos medicamentos que Hahnemann testou na 30ª, eles testaram nessa sociedade de homeopatia. Bem, eu vou ler o texto, tá? E vocês prestem atenção, porque ele é espetacular. A reexperimentação ou experimentação de controle dos medicamentos apresenta grande valor. A Sociedade Homeopática de Viena não havia querido sancionar deliberadamente as experimentações feitas por Hahnemann, porque pensava que fosse impossível que uma sintomatologia tão extraordinária pudesse ser produto de sensações experimentadas por seres humanos. Essa sociedade
não quis reconhecer o emprego da 30ª diluição tão recomendada em suas experimentações por Hahnemann. Por isso, reuniram-se e resolveram reexperimentar alguns medicamentos e testar exatamente a 30ª diluição. Acontece que aquela era uma sociedade de muita boa fé. Procedeu-se, pois, a experimentação de natrum muriático e de tui occidentalis, e que outros medicamentos. E aí então ele coloca o nome de um dos médicos da sociedade, fala: o fulano foi bastante honesto para dizer que, apesar de suas convicções francamente contrárias a tal gênero de experiências, ou seja, na 30ª potência, via-se obrigado a admitir que os sintomas obtidos com a 30ª diluição eram irrefutáveis e podiam mesmo ser muito intensos. Você escutou o que está escrito aqui? Os sintomas obtidos com a 30ª diluição eram irrefutáveis e podiam mesmo ser muito intensos. Assim, a Sociedade Médica Homeopática Vieniense demonstrou, por meio dessas provas de controle, que os policrestos de Hahnemann haviam sido experimentados de maneira verdadeiramente integral. As provas feitas com natrum na 30ª diluição constituíram para eles verdadeira revelação. Mas, apesar desses resultados positivos, eles mantiveram seus preconceitos. Bem, basicamente é isso, né? O texto continua, mas basicamente era isso que eu queria colocar, tá? Logo, pessoal, os próprios homeopatas, lá no início da homeopatia, tinham preconceito com a 30ª potência sendo testada sendo utilizada como experimentação no homem-são. Porque eles falaram, não é possível que algo tão diluído, que algo tão longe de ter substância quimicamente ativa lá dentro, pode produzir uma sintomatologia tão vasta e tão intensa. E do natrum muriático, que é o sal de cozinha, pô. Bem, isso uma sociedade de homeopatia falando. Mas isso aconteceu quando as pessoas ainda eram pessoas e não só animais, que é o que acontece hoje em dia nas faculdades e nos meios acadêmicos, tá? Então o que eles fizeram? Eles testaram para ver se aquilo que Hahnemann tinha descrito poderia de fato acontecer, tá? Isso porque era antigamente. Se fosse hoje, eles teriam cuspido em Hahnemann e falado: homeopatia é placebo. Bem, eu vou desenhar aqui, porque pode ser que muitos cientificistas assistam esse vídeo e como eles têm um cérebro muito desgraçado, pequeno, né? Eu vou desenhar realmente, tá? É sério, para ver se eles entendem. Então, experimentação no homem-são. Nós temos aqui o remedinho. Aqui. Remedinho.
nós temos pessoa saudável aqui, ó. Remedinho, pessoa saudável. Conseguiram entender? Nós temos aqui em cima o doutor, por um jaleco nele e um óculos, porque ele estudou bastante, né? Aqui. E aqui em cima nós temos o doutor, né, o senhor médico, que está observando a experimentação no homem-são. Deu para entender? Aí então a pessoa sã começa a tomar o remedinho através de protocolos bem descritos, tá? Se você quiser depois me envia um e-mail, eu te envio esses protocolos que existem, beleza? Ele começou a tomar isso daqui. E aí então, depois de alguns dias, essa pessoa que era saudável começa a ficar dodói. Vamos lá. Pessoa dodói. Dodói. Aqui. Vou fazer até ela vomitando aqui. Com dor de cabeça, febre, dor no corpo, né? Tá como se fosse a quina. Aqui, ó. Pessoa dodói. Deu para entender? Então vamos lá, ó. Remedinho homeopático, esqueci, na 30CH. 30CH. Remedinho homeopático na 30CH. Pessoa saudável tomando remedinho. Doutor observando a experimentação no homem-são. Pessoa saudável, depois de alguns dias, começa a ficar dodói por causa do remedinho na 30CH. A gente tem que desenhar outra coisa agora, hein? Remedinho na 30CH. CH não possui vamos lá. Remedinho na 30CH não possui substância farmacologicamente ativa. Aquela substância lá, vamos imaginar, é o natrum mur, não existe quimicamente aqui no remedinho, na 30CH. Entendeu? Bem, basicamente é isso, né? E isso está aqui. Isso tudo está aqui. Está aqui, ó. Está descrito aqui, ó. Está aqui. Nós temos matérias médicas que tem mais de 1000 páginas. Homeopatia não funciona? Homeopatia é placebo? Ou seja, não existe de forma alguma a mínima possibilidade de exprimir que a homeopatia é placebo, que a homeopatia não funciona. Não existe a mínima possibilidade de alguém afirmar isso e estar correto. Já deu mais de 40 minutos de live, mas tem mais algumas coisas para se falar. Bem, tudo bem, eu entendi, funciona. Na vida real eu posso enxergar, através da observação da vida real, que a homeopatia ela causa uma sintomatologia numa pessoa doente e que ela pode curar uma pessoa, causa uma sintomatologia numa pessoa sã e ela pode curar uma pessoa doente.
Então, na vida real, eu consigo enxergar isso. E muitos experimentadores conseguiram enxergar. Se você pegar no livro do Denis Demarque, ele passa uma lista. Tem uma parte de um capítulo que ele vai colocando vários experimentadores na França, na Alemanha, em vários outros lugares que experimentaram drogas na 30CH acima do número de Avogadro, com vários pessoas que utilizaram essas drogas, ficaram doentes e tiveram então os mesmos sintomas que outras que estavam utilizando. Tudo bem, eu entendi. Então não tem como falar isso. Não tem como. Não é aceitável a questão da homeopatia ser igual ao placebo. Não é aceitável isso. Tudo bem, mas não existe a substância quimicamente ativa lá dentro. De fato, não existe. Se você pegar uma 30CH, um remédio na 30ª potência, de fato não existe a substância natrum mur ou arsenicum album dentro daquele vidro de remédio. Mas como que a gente pode aceitar isso? Como é que a farmacologia clássica pode aceitar que não existe uma substância química que interage com algum receptor em alguma célula, em alguma parte do corpo? É muito simples. Isso é uma outra coisa que as pessoas precisam entender na homeopatia. Farmacologia clássica. Modelo, chave, fechadura. Receptor, substância química. Farmacologia clássica. Homeopatia. A homeopatia não está aqui. A homeopatia está aqui, ó. Está em outro canto. Ela não faz parte, ela não entra na questão da farmacologia clássica, chave e fechadura. Mas então como que ela entra? Bem, isso daí vai ficar para uma próxima live, porque aí é mais um outro tema que hoje já está quase se descobrindo a maneira com que a homeopatia funciona, tá? Basicamente basta você procurar aí na internet uma brasileira que chama Leonie Bonamin, que é uma pesquisadora internacional, que ela está à frente nesses estudos de como que a homeopatia funciona. E então eu tive uma palestra dela no Instituto esses tempos atrás, e ela demonstrou, através de trabalhos científicos, que é o que importa, né, para esse pessoal, que daqui a alguns anos já vai ser possível falar a maneira com que a homeopatia funciona. E que não é a maneira com que remédios tradicionais que estão ali no modelo, né, que entram ali no modelo tradicional da farmacologia, ou seja, chave e fechadura, funcionam. Ou seja, não é por este modelo que a gente vai entender a homeopatia. Logo, você não pode analisar a homeopatia por este modelo. Você entendeu? Logo, a homeopatia ela não faz parte disso aqui, ela faz parte de um outro modelo que a gente está tentando descobrir. É isso. As respostas são essas. Se você quiser mais adentrar um pouco essa questão, pesquisa sobre a Leonie, pesquisa sobre o site dela, tem um livro também, e tenta ir, por favor, numa palestra dela. Ela vai demonstrar para você como estão chegando quase perfeitamente na questão de como a homeopatia funciona. Mas aí precisa ver a palestra dela, que não existe outra igual, que foi realmente imperdível e magnífica. Tudo bem. Então tá bom. Então é isso. Uma coisa que eu queria então dizer, pessoal, saindo um pouco agora desse campo fechado, né, da homeopatia em si, é essa coisa que anda acontecendo no mundo atual, nesse mundo moderno que nós vivemos, das pessoas que deveriam ser intelectuais serem as mais burras possíveis.
serem as mais idiotas possíveis. Ah, mas como assim? Bem, todo mundo acha que conhece, ou vocês já ouviram falar, no Instituto Questão de Ciência, né? Eu já falei muito deles lá no canal, né? Estou estudando para fazer algumas análises de alguns artigos que eles colocam lá no site deles. O Instituto Questão de Ciência é formulado por pessoas cientificistas, né, que tratam a ciência como um deus. E então, através disso, eles vão... E eles têm um quê com a homeopatia, que eles lutam... Tem tanta coisa, né, tanta porcariada aí que não é científica, e eles caem bem em cima da homeopatia. E aí, então, duas pessoas que vocês coordenam, são diretores desse instituto, são doutores, são professores de faculdade pública, são PhDs. Então isso leva a gente a começar a meditar, né, e a pensar nessa questão. Como é possível que pessoas que deveriam ter uma mente mais inteligente, deveriam ter uma intelectualidade, uma vida intelectual ativa, né? Como é possível que pessoas que têm, será um doutorado, têm, será um PhD, possam, ainda hoje, estar nesse nível de falar que a homeopatia é idêntica ao efeito placebo? E é por isso que todo mundo que me pergunta, e eu falo isso sem medo, tá? Nós, infelizmente, hoje em dia, não podemos levar as instituições de ensino superior a sério, tá? Hoje em dia, infelizmente, é isso, tá? As instituições de ensino superior, elas não são locais sérios, elas não são locais, instituições onde a gente tem que levar a sério, onde a gente tem que ter algum tipo de respeito, sei lá, transcendente, que é o que algumas pessoas acham, tá? E esses acadêmicos, então, menos ainda, tá? Uma pessoa que tem um doutorado e fala que a homeopatia é placebo, eu, sem medo nenhum, rasgo o doutorado na cara dela e jogo no chão, porque ela não foi capaz de estudar o básico que eu cheguei a desenhar para vocês. Ela não foi capaz de estudar esse básico que é o início da homeopatia. Mas como ela é superior, como ela é doutora, como ela estuda e dá aula numa faculdade pública que faz uma semideus, como ela é a tal, então ela tem o direito de rogar para si mesmo que ela conhece ciência, que ela entende ciência, que ela sabe o que é ciência. Então, uma retardada dessa, ou um retardado desse, a gente tem que ficar olhando essas pessoas com títulos de doutores, mostrando, olha, eu sou PhD, olha, eu sou doutor, e eles não entendendo o básico da homeopatia, que eu cheguei a desenhar. Ou seja, como que uma pessoa dessa consegue um doutorado? Não, mas é que no âmbito dela ela conhece muito bem. Mas eu não quero saber se ela conhece muito bem o âmbito dela. Eu quero saber se o cérebro dela funciona. Porque não funciona. Uma pessoa que hoje em dia ela tem a capacidade de, sem estudo, de sem conhecer o básico da homeopatia, de sem ler, por exemplo, Denis Demarque, como que ela vai falar, como é que ela vai emitir um juízo, como é que ela vai emitir uma opinião, sem saber o básico, o elementar? Aí a gente tem que ficar mostrando respeito por esse tipo de gente, porque ele tem um diploma, porque ele tem um diploma falando que ele é doutor, PhD, mestre, porque ele dá aula na faculdade tal, na universidade tal. Então nós precisamos urgentemente mudar o nosso vocabulário diante dessas pessoas. E eu falo veementemente, sem medo. Se uma pessoa dessa chega para mim e fala, a homeopatia não funciona, eu pego o diploma dela na cara dela, de doutor, de sei lá o que, e rasgo na cara dela. Sem medo. Porque é uma barbaridade uma pessoa não conhecer o que é elementar e querer dar um juízo
sobre aquilo. E a gente tem que ficar escutando isso ainda e tem que ficar adulando essas pessoas. Não, ô doutor, vem aqui, ou não sei o que lá, mas não funciona assim. Você tem que ter a mente aberta. Não é questão de mente aberta, isso é questão de burrice. É questão de ser burro. Uma pessoa que não consegue entender que ele só pode emitir valor de alguma coisa quando ele realmente estudou aquilo. Isso não é questão de ser mente aberta, isso é questão de ser muito burro. A pessoa é ignorante. A pessoa que não tem massa cinzenta aqui dentro. Aí vem depois, porra, eu expliquei desenhando de tão básico que é o bagulho. É básico, o negócio é básico. Agora me fala, uma pessoa que quer emitir valor sem estudar, por exemplo, Denis Demarque, que faz uma explanação magnífica das bases básicas, da homeopatia. Como que a pessoa não estuda nem isso? Ou seja, se ele estudasse esse livrinho do Denis Demarque, ele iria ver que a matéria médica foi construída através da observação experimental. E isso aqui é ciência, cacete. Agora a gente tem que ficar olhando para esse povo e tendo respeito por esse povo. Esse pessoal do IQC, Instituto Questão de Ciência. Olha o nome do instituto deles. Questão de Ciência. Sabe por quê? Porque eles rogam para si mesmo, como deuses, que eles são científicos. Só porque eles estão do lado do que é convencional. E a gente é obrigado a escutar esse tipo de coisa. E ficar quieto e respeitar. Ah não, mas olha, ele dá aula na USP. Olha, mas ele tem doutorado, ele fez um mestrado e doutorado dele na USP. Caguei. Dane-se o doutorado dele. Eu guspo em cima do doutorado dele. É um absurdo que isso aconteça no nosso país e no mundo, porque isso acontece no mundo, no resto do mundo também. Claro, no Brasil isso é mais acentuado. Então, gente, não levem instituições de ensino superior a sério. Não levem, porque elas não merecem isso. Não levem acadêmicos a sério. Não levem porque eles não merecem isso. Não merecem. Ah, não, mas você está falando porque você gosta de homeopatia. Não, porra! É a coisa mais simples no mundo refutar isso. Milhares e milhares, milhares e milhares de experimentadores refutam isso. Pô, esse acervo não serve de nada? Não serve de nada as milhares e milhares de matérias médicas que existem, que são feitas através da experimentação no homem são. Ou seja, eu vi o cara ficar doente, porra! Eu vi o cara ficar doente na minha frente, ele passou mal. Ele tomou laqueses na 30CH e ele teve constrição do pescoço, ele passou mal, ele quase morreu sufocado. Eu vi o cara na minha frente fazer isso. Mas não, a homeopatia é placebo, ela não funciona. Então, chega, né? Tá demais, assim, sabe? A gente tem que mudar o nosso vocabulário, a gente tem que mudar o jeito que a gente lida com essas pessoas, porque não dá mais para aguentar isso. Aí a gente tem que aguentar alguns homeopatas falar, não, mas é que eles recebem para isso. Ah, que se dane, que recebam. O problema não é nem o dinheiro que eles recebem para lutar contra a homeopatia. O problema é que eles são burros. O problema é esse. É gente burra. Ah, mas eles estão ganhando. Dane-se, não é proibido ganhar para falar mal de alguma coisa. O problema no fundo não é esse. O problema é as faculdades aceitarem ter pessoas assim lá dentro. Como é que uma pessoa burra dessa dá aula, por exemplo, numa USP? Aí depois o pessoal não entende por que os artigos científicos eles são rejeitados no resto do mundo. Os artigos científicos em universidades públicas e privadas no nosso país são rejeitados, não são citados. Por que será? Porque tem um bando de doutor e coordenador e não sei mais o que lá, que é gente burra, que não tem a capacidade de ter a humildade de falar assim, eu vou estudar isso aqui primeiro para depois dar um juízo, para depois falar se isso aqui, né, funciona ou não.
É simples assim. Mas isso não acontece. Por quê? Por que não? Porque no Brasil existe uma cultura que é tipo assim: quanto menos eu sei, mais eu abro a minha boca para falar. Quanto menos eu sei de alguma coisa, mais eu abro a boca para obrar, para estrumar as minhas burrices no mundo. É isso que acontece.